Olá, meus amigos, boa tarde, bem-vindo aí mais um almoço com investimentos e hoje vamos falar sobre fundos imobiliários versus ações. Tá aqui, tá um friozinho aqui em Brasília. Oi, Jeane, tudo bem? Vi a sua pergunta, eu vou preparar aí uma resposta, de repente vou fazer um vídeo com o que você falou, de repente a gente até bate um papo hoje aqui com aquela pergunta que você me mandou, tá? Gostaria de fazer hoje um bate-papo rápido sobre ações versus fundos imobiliários. Por quê? Eu mandei uma caixinha, um box de pergunta neste final de semana e uma das perguntas que eu recebi, que eu vi foi fundos imobiliários ou ações? Então, a minha resposta é os dois, sempre. Não dá para ficar sem os dois, tá? E por que essa disputa de fundos imobiliários versus ações? Não existe uma disputa. Eu acredito que os dois devem fazer parte da sua carteira de investimentos. O que você tem à medida que você vai estudando e entendendo mais os dois, você vai entendendo qual o percentual que você deseja mais para a sua carteira. Por exemplo, os fundos imobiliários eles têm o benefício de ter um provento mensal que é mais rápido, todo mês ali. Então, se você tem imóveis, ô Moacir, boa tarde, meu amigo. Salma, bom tempo, Giane, oi Cíntia, minha mentorada, que bom estar aprendendo bastante aí, a Denilson também, obrigado aí por vocês estarem aqui ao vivo. Então, os fundos imobiliários, ele tem, oi Cris, Dani, os fundos imobiliários, vamos lá, vamos deixar de falar para o pessoal porque são só 15 minutos, então a gente tem que falar, eu gosto muito de bater papo, de interagir com o público aqui, vamos fazer isso na medida do possível, tem alguns recados importantes hoje aqui no final. Fique aqui, são 15 minutinhos só, bate-papo, toda segunda, quarta e sexta, esse horário 13h30. Então, algumas coisas importantes para considerar nessa disputa entre fundos imobiliários e ações. Bom, os fundos imobiliários, eles têm aquele provento mensal, que a gente recebe, tem estudos meus que eu mostro lá no canal do YouTube, que se você considerar, isso as pessoas esquecem, tá? Então veja, toda a conversa de hoje vai ser essa questão de parâmetros entre o fundo imobiliário e ações, tá? Por conta dessa pergunta que eu recebi no meu box de perguntas desse final de semana, sobre fundos imobiliários e ações. E aqui voltando ao começo da conversa, eu defendo que você tem que ter os dois, tanto fundos imobiliários quanto ações. E vamos ponderar algumas coisas a respeito disso. Então, o fundo imobiliário, para quem quer aquela renda mensal, é muito bom, sabe? Você recebe ali, vamos supor que seja 0,5% do valor investido hoje, você recebe todo mês em fundos imobiliários. Obviamente que tem fundos que pagam menos, tem fundos que pagam mais, conservadoramente estou falando de 0,5%. Tá? 0,5% sem imposto de renda, lógico que a gente falou semana passada na sexta-feira, que o Guedes quer tributar, mas não tem nada dizendo ainda. E pode ser até positivo. Veja lá o vídeo de sexta-feira sobre a tributação nos investimentos. Ô, Leandro! Então, para quem quer aumentar a sua renda mensal rapidamente, eu preciso ter uma renda mensal mais rápida. Poxa, aí eleva um pouquinho da carteira de fundo imobiliário, você vai ter aquele investimento mensal. Tem vídeos meus no YouTube mostrando que é uma coisa que a galera esquece um pouco. Você pega a cota dos fundos imobiliários, de alguns fundos imobiliários em 12 meses, compara com a rentabilidade das ações ou do mercado de ações. E não é só isso, tá? O fundo imobiliário ele paga o provento mensal. Então eu já fiz estudos, comparando um fundo imobiliário específico, pagando os proventos todos os meses com ações. Sabe? Então, se você pegasse ali a cota do fundo imobiliário em 12 meses, ela variou positivamente 10,5%. Aí, se eu considerar que todo mês eu recebi o provento dos fundos imobiliários, reapliquei comprando novas cotas, e no final de 12 meses eu tinha bem mais cotas do que eu iniciei, essa rentabilidade já chega perto dos 19%, 20%. Sabe? Então, nunca compare apenas a cota dos fundos imobiliários com ações. Você pode fazer uma conta errada, uma confusão. Você tem que contar com os proventos recebidos dos fundos imobiliários e, se você não estiver usando a sua renda, reaplicando esses proventos, que é o grande lance, é isso. O fundo imobiliário você recebe proventos todos os meses, compra mais cotas, em 2, 3, 4 anos, esse provento mensal vai inflando aí como uma bola de neve, Então,
tem que ter essa atenção, porque ainda mais hoje, muita gente que vende curso aí de mercado financeiro, né, só fala muito de ações e tal, porque fez um trade, ganhou 10, 15, 20%, calma, sabe? Não é assim. O fundo imobiliário ele vai criando essa bola, porque você vai reaplicando os proventos, tá? Quanto que o Leandro está perguntando, quanto que você acha válido de desconto de subscrição de bons FIIs? Cara, é difícil falar assim de cabeça, Leandro, porque eu já vi tanta coisa. Eu já vi um desconto de 10%, de 2%, de 0,5%. Às vezes, já vi inclusive o administrador, o gestor, fazer o lançamento da subscrição, aí vem uma crise e derruba o preço, que aí o preço da subscrição fica mais caro do que o valor de mercado. Então já vi de tudo nesses últimos 20 anos. Fundo imobiliário tem menos tempo, tem uns 10, 12 anos, né? Mas ações tem 30 anos que eu mexo, tá? Então já vi de tudo, mas geralmente se eu gosto do fundo, eu vou lá, olho a subscrição, está aí 2, 3% abaixo do preço, eu já me inscrevo para subscrever, tá? Você já inclusive já estipulou aí uns 5%, perfeito, né? Eu já vi 10% de diferença, já vi 2, 3, né? Então aí nessa faixa de 2,5, 3, eu já me inscrevo, né? Porque eu estou sempre comprando mesmo, estou aumentando a quantidade de fundos todos os meses, então eu já faço ali, qualquer 2% para mim já está válido, tá bom? Então uma coisa importante é isso, é você comparar os fundos imobiliários com os proventos. Uma coisa muito interessante, né, que às vezes vem um grande investidor de ações falar dos fundos imobiliários. Eu não invisto em fundo imobiliário porque não tem liquidez. Aí o meu aluno, né, ou o meu mentorado, ou escuta isso e vem falar assim, fala assim, Rafael, olha, eu ouvi falar de um cara que eu admiro muito, que os fundos imobiliários não têm liquidez. Calma, você tem que observar isso de acordo com a realidade do investidor que falou. Por exemplo, o Barsi falou isso uma vez, né? Luiz Barsi, né, o grande investidor, um exemplo a ser seguido ali, falou que eu não gosto de fundo imobiliário porque não tem liquidez. Calma, isso não quer dizer que isso é para você. Ele tem um patrimônio ali de 2 bilhões de reais na bolsa, né? O maior CPF de pessoa física individual na bolsa é dele, aqui no Brasil, né? 2 bilhões de reais. Então, para ele, igual ele compra muito, né, e vende muito, não tem liquidez para ele, realmente. Agora, você tem ideia, em 2018, você tem ideia de como tem evoluído, de 2018 para cá, em 2018, o volume negociado na bolsa de todos os fundos imobiliários dava mais ou menos 50 milhões. Pessoal, obrigado aí pelo joinha. Compartilha aí os vídeos, manda esse aviãozinho aí para o pessoal que quer aprender mais sobre o mercado financeiro, me ajuda a divulgar aqui o canal. São só 15 minutos, mas fica gravado, então o pessoal pode ver depois do início, né? Fica na timeline. Me ajuda aí a mandar aí, convida duas pessoas aí, clica nesse aviãozinho para ver aqui o vídeo. Obrigado, Adriana, Carolina, Alice, o Frederico, obrigado pelo apoio de vocês. Então, em 2018, para você ter ideia, o volume diário negociado dos fundos imobiliários era aproximadamente 50 milhões de reais, né? Hoje já multiplicou por 3, vamos colocar que esteja aí em aproximadamente 150 milhões de reais por dia de volume negociado. Tem fundo imobiliário que movimenta 1, 4, 5, 10 milhões de reais por dia, tá? Então, se você tem uma carteira que está saindo do zero e você chegou até os seus 20 milhões de reais de patrimônio, sabe? Com 20 milhões você pode ter 10, 15, 20% de fundo imobiliário sem problema nenhum, você não vai ter problema nenhum de liquidez. Vamos supor que um fundo tenha uma movimentação diária de aproximadamente 9 milhões de reais. 9 milhões. Se você for negociar 10% do que esse fundo negocia, você está falando de uma movimentação diária de 900 mil reais. Sabe? Quase R$1 milhão. E esse R$1 milhão é 10% do que o fundo negocia por dia. Então, se você ouvir um grande investidor defender as ações, falar mal dos fundos imobiliários, que o fundo imobiliário não tem liquidez, cara, não tem liquidez para ele. Para quem tem 2 bilhões de reais, não adianta realmente investir em fundo imobiliário, porque ele vai ter que ficar comprando aos poucos, né? Comprando de pouquinho, até dar um volume significativo. Vamos supor, se 10% da carteira dele
fundo imobiliário, né, fundo imobiliário, a gente está falando de um volume só de fundo imobiliário de 200 milhões de reais, sabe? Então, para ele comprar os fundos, que negocia 10, 15, 20, 10 milhões por dia, ele teria que ficar comprando aos poucos, sabe? E vendendo aos poucos, aí quer vender, fica travado. Mas para você que tem uma carteira aí de até 20 milhões de reais e você quer ter 30% da sua carteira em fundo imobiliário, não tem problema nenhum, você não vai ter problema com liquidez, sabe? Não vai ter. Então, liquidez é para quem tem a carteira muito grande, quem tem problema de liquidez. Então, não enxergue isso com um problema para você. Tá? Outra dúvida sobre fundo imobiliário, tem pessoas também que caem na mão dos assessores, né, dos bancos, das corretoras e tal. E investimentos que eu faço na minha carteira, coisas que eu aprendi com 10, 15, 20 anos fazendo investimentos. Eu falei para vocês já em um vídeo aqui que teve um ano que eu ganhei 100% com uma operação no Tesouro Direto, que eu ganhei 20% com fundo imobiliário. Então, assim, o que eu ensino é o que eu gosto para minha carteira, dado que tudo que eu ensinei. Mas muitas pessoas têm ali o seu corretor, tem o seu assessor, tem o gerente do banco e eles vão procurar forma de meter pau nesse tipo de investimento. Fala, Vini, fala, Gustavo. Então tome muito cuidado, tá? Porque quando eu começo a fazer mentoria, eu escuto muito, mas o meu assessor falou uma coisa diferente, falou que o fundo imobiliário é complicado. Não é complicado, é muito simples. E o fundo imobiliário tem uma lei específica da CVM que o constitui, que regulamenta. As instituições têm que ser as instituições financeiras, né, que são administradoras, gestoras do fundo. Saudade também, Vini, liga aí pra gente falar, bater um papo depois. Que são reguladas pela CVM, são fiscalizadas pela CVM. Todo o patrimônio de um fundo imobiliário é apartado do gestor daquele fundo, sabe? Então é muito saudável, é muito tranquilo, é tudo bem legalizado. Agora eu encontro essa barreira, eu vejo pessoas que vai falar com o assessor e o assessor, não mexe em fundo imobiliário porque isso aí não... tem muito problema. Não tem problema nenhum, eu acompanho desde quando lançou os primeiros fundos imobiliários, dá alguns problemas, galpão que pega fogo, administrador ali que é preso por algum problema, mas o patrimônio é protegido. Oi Mari, daqui a pouco a gente tem nossa reunião às 14 horas, hein? Eu vou acabar aqui e já vou começar a reunião com você. Então, é muito seguro, tá? Eu tenho recebido muitas pessoas me questionando porque quer entrar nesse mercado e aí o gerente do banco começa a meter o pau, o assessor, né, o conselheiro lá dentro da corretora. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Porque vocês vão não participar de um mercado que é excelente por conta de uma orientação errada. Eu não tenho nada contra as orientações, só que eu gosto de mostrar a carteira que eu tenho, e eu tenho essa carteira aí, tem 30 anos que eu faço investimentos. Tá? Então, é seguro, tudo fiscalizado, tem os seus riscos, e eu acredito que a gente vai passar por um momento melhor para o mercado imobiliário para os próximos anos, decorrente dessa taxa de juros aí. Muita gente vai querer comprar o seu imóvel do que viver de renda, que era uma coisa que era possível antes com a renda fixa, né? Mas com aí juros 12% não tem como você ganhar, né? Então você vai ter que realmente migrar um pouco mais para o risco, sabe? Operações, qualquer coisa que te ofereçam que é vinculada ao CDI, pense duas vezes. A gente está num momento econômico que não compensa você fazer um investimento travado de 2, 3, 4 anos, que seja um investimento atrelado ao CDI. Antigamente compensava muito porque 150% do CDI a gente estava falando ali de 20, 25% ao ano. Tá? Agora é só 3% ao ano. Então é muito melhor você ter o seu dinheiro rendendo 100% do CDI mais na tua mão, na tua liquidez para você usar para investir em algo melhor, do que travar isso para longo prazo. Então, qualquer investimento que seja atrelado ao CDI travado, pense 2, 3, 4 vezes antes de fazer. Então, voltando lá. Fundo imobiliário deve fazer parte da sua carteira. Nada melhor do que você diversificar muito bem a sua carteira. Eu tenho aí entre 10 e 12 fundos imobiliários hoje na minha carteira, dos 100, quase 200 fundos imobiliários no mercado. Então, receba aquela renda mensal.
que eu vou reaplicando, ajuda bastante, né? Então é muito legal. E aí também vale a pena você definir, nunca ter essa briga de fundo imobiliário e de ações. Cara, tem que ter os dois. Eu falo de 7 componentes que tem que ter em toda a carteira de investimento, sabe? Então não pense a sua carteira de investimento como 1 ou 2 ativos, sabe? A carteira de investimentos tem que ter no mínimo 7 componentes. Tá? Eu vi que chegou uma dúvida aqui para trás e depois eu recebi algumas coisas aqui. Do Leandro, qual a expectativa dos FIIs até o final do ano? Tá? Deixa eu ver se eu elaboro aqui uma resposta sobre isso. Então, Leandro, eu acho que é difícil falar. Para ser sincero com você, eu nem imaginei assim, um valor para o final do ano, né? Porque eu estou sempre olhando mais para frente, 2, 3, 4 anos para frente, mas eu acho que a gente tem uma perspectiva boa para o IFIX. Eu acho também que você está falando aí de quais os setores e nada melhor do que você diversificar ao máximo. Então você pode ter fundo de fundos, fundos de lajes corporativas, menos por conta do home office, né? Vai diminuir, eu acho que as lajes corporativas, mas os fundos de galpões logísticos estão muito bem. A gente está vendo aí a Amazon vindo para o Brasil e está com um plano de construir um galpão gigante lá no Nordeste, eu acho que é em Recife, sabe? Então, galpões logísticos, eu acho que é um excelente tipo de fundo de imobiliário. Tem os fundos que carregam ali os papéis, os CRIs, as letras financeiras, né, as LCAs. Então, faz uma carteira diversificada. Acho que 10 fundos imobiliários para qualquer carteira é muito bom. Então, e não brigue. De novo, para quem chegou depois, eu estou fazendo esse vídeo falando a diferença de fundos imobiliários e ações, porque me mandaram a pergunta esse final de semana falando que fundos imobiliários ou ações. Cara, tem que ter os dois, na minha opinião, e aí o percentual de cada um, é uma coisa que eu trabalho com os meus alunos, com meus clientes, o percentual inicial, e que isso pode mudar a qualquer momento, mas defina um percentual para cada um. E aí, voltando à comparação, os fundos imobiliários têm esse lance do provento mensal, né, que você vai alavancando muito rapidamente a sua quantidade, o seu número de cotas. As ações é para o longo prazo, é mais para longo prazo. Você tem o benefício do ganho, né, das empresas no longo prazo. Então, são duas coisas diferentes, uma pode ajudar a outra. Você pode, às vezes, usar o provento dos fundos imobiliários para comprar ações, quando você vê uma oportunidade dessa, sabe? Então, não tem problema nenhum. Tenha os dois e defina a quantidade dos dois na sua carteira. Tá? Se tiver dúvidas, depois deixa lá na timeline, vai ficar esse vídeo gravado, coloca a sua dúvida, que aí quarta-feira, que 1h30 eu venho responder. Essa semana a gente tem coisas muito importantes para você, investidor, ficar de olho, né? Vai sair balanço das empresas americanas, lá das techs, né? O Google, o Facebook, acho que Twitter também, eu tinha feito a anotação da Amazon. Então isso vai ditar aí muito o humor do mercado essa semana. Aqui no Brasil vai sair o balanço das gigantes, né? Petro, Vale e Bradesco. Então, de olho também, porque a Bolsa vai ficar muito de olho nisso, né? Nos balanços tanto das empresas lá fora quanto das empresas aqui dentro. E vai ditar aí o mercado para as próximas semanas. O que mais? O Banco do Brasil, tem muita gente que gosta do Banco do Brasil. O presidente do Banco do Brasil pediu demissão, né? Essa semana vai ser definido. Não sei se agora de manhã o Bolsonaro já pensou em alguma coisa, mas estamos aí para definir o presidente do Banco do Brasil. E eu acredito realmente que os bancos ainda têm um upside muito bom, porque se você olhar o gráfico das empresas, tem muita empresa que já varou o preço. O Stefano está falando de comprar bancos. Eu falei, cara, ia falar exatamente disso agora, Stefano. Obrigado, Stefano é meu amigo, mega investidor, mentor financeiro, assim como eu também. Então, se você olhar o gráfico de muitas empresas, os bancos estão muito para trás. Muitas empresas como Magazine Luiza, Via Varejo, cara, já estão muito mais caras do que estava antes da crise. E os bancos, eu estou vendo os bancos aí meio que parados, né? Banco Brasil, Bradesco, Itaú, tirando o Banco Pactual, que já está mais caro do que antes da crise, né? Os grandes bancos estão com um upside aí muito grande. Poxa, Leandro, VEG é aquela famosa frase, né? Por que eu não comprei antes, né? Que está subindo aí. Eu não tenho coragem de comprar agora, né? Agora eu não tenho coragem, já subiu demais.
Então, eu acho que bancos tem um upside bom. Se não tiver upside, cara, eu encaro o seguinte, poxa, cair do preço que está os bancos, eu acho difícil. Né? Então, tem um potencial aí para crescer muito bom. Bom, então é isso. Tenha na sua carteira, entenda que você precisa de tanto ter fundos imobiliários quanto ações, cada um por um motivo diferente. As ações podem realmente aumentar a sua cota muito mais rápido, com muito mais alavancagem. Os fundos imobiliários, a gente não vê uma subida tão rápida, igual muitas ações, mas a gente tem aquele fluxo mensal que nos ajuda bastante. Eu recebi uma pergunta aqui também sobre eu confundo como é que faz o imposto de renda quando eu vendo fundo imobiliário. Cara, isso é muito simples, depois que você faz 2, 3 é muito simples. Não vou falar sobre o imposto de renda aqui agora porque não é o assunto, eu tenho reunião agora às 14 horas. Então, tem alguns programas aí que ajudam muito a fazer os impostos de renda, que tem o IRPF Bolsa e tem o Sencom, que até foi o Stefano aqui que me indicou o Sencom, eu dei uma olhada no site, é muito bom. Você só baixa as boletas, manda para o sistema e o sistema já calcula as DARFs para você. E para fundo imobiliário é simples, comprou, vendeu, 20% do que você ganhou, vai para o leãozinho, não tem jeito. Né? Os proventos dos fundos imobiliários ainda é isento de imposto de renda. Você, na virada do ano, lá no ajuste, você só lança lá em proventos isentos não tributáveis. É muito simples, sabe? Não tem complicação nenhuma. E é isso. Pessoal, muito obrigado. Quarta-feira estaremos aqui de novo às 13h30, 15 minutos de bate-papo para o nosso almoço aí com investimentos. Enquanto você almoça, eu te atualizo aí dos investimentos. Muito legal você ir lá nesse vídeo que vai ficar salvo, nos comentários, deixa lá, não ficou claro, ficou uma dúvida. Quem está acompanhando aqui desde o início, semana passada eu falei dos títulos públicos, da renda fixa, está gostando bastante, e aí a pessoa deixa a dúvida e sabe, quem está acompanhando sabe que no próximo encontro eu já falo das dúvidas que ficaram. Tá bom? É isso aí, um forte abraço. Se uma hora quiser fazer uma mentoria comigo sobre investimentos, vou deixar aí também, tem lá na bio, tem algumas informações sobre isso. O Vini aqui, o Vini tá falando que contratou um contador baratinho e a corretora já enviou tudo. Você pega aí esses contadores, você envia as boletas e ele já faz o cálculo do imposto para você. Pessoal, um grande beijo e um forte abraço. Hoje à noite vai ter uma live com Felipe Borba, um cara excepcional, às 20 horas. Vai ser no Instagram dele, mas você pode acompanhar aqui pelo meu também. Então a gente se vê mais tarde. Um forte abraço e até quarta-feira às 13h30.